Novos movimentos de dirigentes políticos na América Latina acendem alertas de um lado e de outro sobre o respeito ao mínimo de convivência democrática nessa parte do mundo. A maioria dos ataques é contra direitos eleitorais e a própria institucionalidade de regimes. Acompanhe. O mais recente episódio autocrático veio da Nicarágua. O país de 7 milhões de habitantes da América Central tem como chefe desde 2008 o mesmo rosto, de Daniel Ortega, sandinista revolucionário que lutou contra a ditadura da família Somoza, mas, a partir de diversas reformas, manteve o poder e, na sua mais nova medida, anunciou o fim das eleições, sob aplauso de apoiadores. Não volverão a haver eleições. Volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Os Estados Unidos repudiaram a decisão de Ortega. O secretário de Estado americano Marco Rubio disse que o líder abandonou até mesmo a pretensão de um consenso popular e pediu apoio da comunidade internacional para demonstrar à ditadura que ela não manterá relações normais no hemisfério. Da esquerda na Nicarágua à direita em El Salvador, o autoritarismo é uma realidade. Nayib Bukele conseguiu que o Congresso alterasse a lei para ter direito a buscar um terceiro mandato na presidência do país no ano que vem, o que até então não era permitido. Caso vença, ficará no cargo até 2033. O grupo governista controla praticamente todas as instituições, inclusive as eleitorais, e a maior instância da justiça. Mesmo em países com pleitos livres, os derrotados nas urnas afirmam vivenciar uma fraude. Gustavo Petro, que não conseguiu eleger um sucessor na Colômbia, acusou irregularidades nos votos. No Peru, o derrotado Roberto Sanches afirmou que havia fraudes eleitorais nos votos do exterior. Em ambos os casos, institutos internacionais apontam para processos legais. O sistema democrático atravessa cenários preocupantes, mas ainda vê espaço para sobreviver na América Latina. Segundo o Democracy Index de 2025 da revista britânica The Economist, o cenário democrático melhorou no continente depois de 9 anos, principalmente pelas eleições na Bolívia, que apesar das turbulências foram vistas como um avanço democrático após a era Evo Morales. Maurício, de fato, raras vezes a gente vê uma cara de pau tão grande como desse caquético ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que já foi alguma vez, sei lá, quanto tempo já, algum tipo de ídolo dos sandinistas. Isso aí está perdido lá na pré-história das esquerdas. Bom, as esquerdas quase sempre estão mergulhadas em algum tipo de pré-história política. Nesse caso, a cara de pau é fenomenal, fenomenal. Para que eleição? Para que eleição? Não é nem disfarce. Mas a questão é a seguinte: nós estamos, de fato, registrando, e aqui não é questão de bater na esquerda, bater na direita, olha só o que fez o da esquerda, olha o que você fez da direita, mas de registrar algo que se diria é o espírito de uma época. A dúvida sobre o processo eleitoral, ela parece se disseminar pelas regiões mais diversas entre si, com regimes políticos diversos idem, com características de dirigentes políticas também muito diversas entre si. Ou nós estamos pondo no mesmo saco que não pertence no mesmo lugar? Bom, nós temos hoje uma crise global da democracia, né? Assim, nas Américas, na Europa. Por exemplo, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos, em termos do comportamento do governo Trump, é muito preocupante, né, por diversos aspectos. Mas no que diz respeito à América Latina, né, particularmente a América Central e o Caribe, o que nós temos é uma crise muito longa, uma agonia muito longa de processos democráticos em países como a Nicarágua, como a Venezuela, como Cuba, né? Então, as declarações do Ortega no último domingo são simplesmente o episódio mais recente de uma série de decisões muito autoritárias. Ele está quase 20 anos na presidência e, ao longo desse período, ele foi erodindo ali, pouco a pouco, as liberdades civis e políticas da Nicarágua. Agora, o que fica também como um desafio para a região, qual é a resposta dos líderes democráticos?
Quer dizer, em algum momento, lá nos anos 70, nos anos 80, o sandinismo foi uma referência para movimentos de esquerda, para movimentos progressistas da América Latina, da Europa. Há muito tempo deixou de sê-lo, mas nós não vemos por parte de líderes democráticos da América Latina uma crítica ao que acontece na Nicarágua. Nós não vemos uma censura pública a Daniel Ortega. O Brasil poderia, por exemplo, ter um papel muito mais presente nesse tipo de pressão por um retorno da democracia na Nicarágua, pela libertação dos presos políticos no país, inclusive por uma relação histórica muito forte entre o presidente Lula e Ortega. Eles são amigos desde os anos 70. É uma amizade que, inclusive, antecede a fundação do próprio Partido dos Trabalhadores no Brasil. Lourival. Eu acho que a verdadeira e consequente divisão que existe é entre aqueles que defendem a democracia e aqueles que defendem o autoritarismo. Se a gente olha para a história da América Latina, desde as independências, tem se alternado ditaduras, entre aspas, de esquerda e de direita, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, pouco depois das independências, a primeira metade do século passado, teve a ditadura Vargas, uma série de ditaduras na América Latina que reivindicavam uma defesa dos trabalhadores e do nacional-desenvolvimentismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, se consolidaram muitas ditaduras supostamente de direita, capitalistas, alinhadas com os Estados Unidos, e movimentos de resistência de esquerda, guerrilheiros, e o Daniel Ortega é um exemplo disso, na Frente Sandinista de Libertação Nacional. Tem em El Salvador, aqui no Brasil mesmo, tinha um movimento guerrilheiro que não era pró-democracia, era para derrubar aquela ditadura, entre aspas, de direita e instaurar uma ditadura de esquerda, como foi feito em Cuba, né? Depois, aí você tem aquele movimento chavista, que era, de novo, uma ditadura supostamente de esquerda, contra os Estados Unidos, né? Daniel Ortega, nessa época, até passou a ser ajudado pelos Chávez e outros, Evo Morales, né? Rafael Correa no Equador. E aí, depois vem agora uma onda de um autoritarismo, entre aspas, de direita, de novo. Só que agora convivem os dois. Tem alguns países com autoritarismo de esquerda e outros com autoritarismo de direita, ambos com uma matiz populista muito forte. Então, alguns países tiveram a sorte, né, de escapar desse dualismo esquerda-direita, ter governos mais de centro, como é o caso do Uruguai, até mesmo a esquerda uruguaia. Ele acaba sendo a exceção que confirma a regra. Exato. E aí você vê a Argentina também, um populismo que namora muitas vezes também com autoritarismo e tal. Então, assim, isso mostra o quanto essa discussão sobre quem é autoritário, se é esquerda ou direita, é uma discussão fútil, uma armadilha. Na verdade, o que você tem que diferenciar é isso, quem aceita a alternância de poder e quem não aceita. O que alguns cientistas políticos descrevem como o antagonismo entre o liberal e o iliberal. Liberal bem entendido aí, não é a acepção americana da palavra. Porque lá um liberal é considerado uma pessoa de esquerda. É quem tem tolerância pelo respeito à regra e quem é iliberal, não importa se identifica com um lado ou com o outro. Agora, Maurício, sem dúvida as últimas eleições sugerem, e eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, algo como uma onda, não me ocorre uma palavra melhor. Em que medida Trump é capaz de dirigir essa onda? O que nós estamos vendo na América Latina, pelo menos no pós-pandemia, né, tem sido uma guinada do continente em eleger governos conservadores, né, em maior ou menor grau alinhados com os Estados Unidos, com o governo Trump. Existem muitas gradações, muitas variações, né, quer dizer, a gente tem governos bastante moderados em países como a Bolívia, o Paraguai, governos de um caráter mais estridente no Chile, agora também o presidente eleito da Colômbia, né? Quer dizer, tem essas variações todas. Mas nitidamente houve um desgaste na América Latina dos modelos políticos associados à esquerda. O Brasil hoje é uma exceção, né? Quer dizer, o favoritismo do presidente Lula para a reeleição, agora em outubro, é a exceção dentro de uma corrente mais ampla na América Latina. Agora, até que ponto os Estados Unidos são um fator decisivo
nessas mudanças? Eu diria que depende do país. Se a gente olhar, por exemplo, o caso da Nicarágua, assim, é um país que depende muito economicamente do mercado americano para as suas exportações de produtos têxteis, pelas remessas que recebe dos migrantes nicaragüenses nos Estados Unidos. Então, é um país muito mais suscetível também às pressões políticas e econômicas do governo Trump. Desde o início do ano, nós temos também o retorno de uma agenda muito intervencionista dos Estados Unidos na região, como foi o caso, por exemplo, das ações na Venezuela, como tem sido agora essa pressão política e econômica sobre Cuba. Então, nós estamos ainda no meio, né, de um processo muito turbulento, pelo qual os Estados Unidos estão tentando redesenhar esse mapa político da América Latina, não só nessa questão de direita e esquerda, mas também numa questão de disputas com a China, em menor grau com a Rússia na região. Orival, o peso de Trump nessas eleições? Bem, eu acho que ele já está no debate, né? Ele é um ideal de pessoa, de empresário e de líder político para uma parcela considerável da população brasileira, né? Já que se instalou muito a política identitária, né? Da identificação com pessoas. Então, existem muitos brasileiros que sonham com o Trump, né? Que acham o Trump o ideal de homem, né? De ser humano e de líder e tal. Então, é natural que existam líderes nacionais brasileiros que queiram, então, ter essa identificação, essa afinidade para receber esse apoio, né? Então, dessa forma, ele já está interferindo na eleição. Agora, a interferência ativa dele vai depender do quanto ele acha que o Flávio Bolsonaro tem chances, né? O Trump não quer apostar em um candidato que possa ser derrotado e ele fica com a pecha de que quem ele apoia perde, como aconteceu em outros países. Então, ele vai manter a cautela, colocar ali os ovos em diversas cestas. Ele mantém uma boa relação pessoal com o presidente Lula. Outro dia ele se encontrou com o Lula numa cúpula do G20, né? E o cumprimentou, good job, how are you, good job e tal, mantendo essa relação pessoal boa, enquanto ele vê em Lula alguém muito viável como candidato a presidente à reeleição. Maurício Santoro, eu queria agradecer a você. O Maurício é cientista político, colabora no Centro de Estudos Políticos Estratégicos da Marinha do Brasil, a participação e o recado nem um pouco subliminar que você deixou para a nossa audiência com os livros junto ao seu lado esquerdo. Você tem ali Orlando Figes, A People's Tragedy, é provavelmente a mais brilhante descrição da Revolução Russa. Depois, prosseguindo um pouco mais para a esquerda da tela, você tem o Pós-Guerra do Tony Judt, talvez a obra definitiva sobre a formação do que hoje a gente entende como Bloco Europeu. E o magistral Bloodleds, do professor Timothy Snyder.